Dando continuidade à nossa programação, hoje iniciaremos com a sessão de banda. Turismo Adaptado, do professor Rogério Cunha Coelho. Bom dia, participantes do 11º Encontro Científico do Grupo de Pesquisas e Publicações GPS. O tema é inovador, é um tema também empreendedor para a nossa região, no que tange às pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Eu vou começar essa abordagem reunindo alguns grupos, iniciando por família, pela presença de um deficiente nessa família, pelo grau de dependência, dependendo do tipo de deficiência que a pessoa tem, apresentar as opções que ele tem direito na área do turismo, o sentimento de independência, que tem que ser abordado, e o processo de socialização. Então, vamos abordar a temática dentro de duas abordagens: o turismo acessível e o turismo inclusivo. Todos eles podem se encaixar dentro do que chamamos de turismo adaptado. O que caracteriza o participante dessa atividade turística? É toda pessoa que possui um grau de deficiência, mas que quer ter direito e acesso aos produtos turísticos que são ofertados para a população. E é bom a gente pensar que quem possui uma deficiência geralmente tem alguma limitação, é assim que se pensa. E junto com essa limitação, torna-se dependente de ter alguém. Mas a gente esquece de se perguntar a esse deficiente: será que ele gosta de estar nessa situação de dependência? Será que nós já pensamos na hipótese de que eu tenho uma deficiência, inclusive eu estou passando por esse período agora? Aonde é que está a minha independência? Eu tenho condição econômica, e isso não é só para quem tem condição econômica. Mas eu quero sair no final de semana, quero ir ao Teatro da Paz, quero ir assistir um repá. E como fazer? Então, a nossa ideia, trazendo aqui para a temática desse encontro, é a possibilidade de nós ofertarmos um serviço de caráter particular, com apoio, inclusive, já temos apoio de alguns empresários, em que a gente possa promover a participação, a igualdade e a integração em ambientes de lazer. Ou seja, então vamos para a realidade dos fatos. Eu sou uma pessoa deficiente, não quero gerar problema de dependência na minha casa, quero ter a minha independência, então eu posso recorrer a esse tipo de serviço. Eu ligo para uma central e pergunto qual a programação. Essa programação estará prevista de 15 em 15 dias inicialmente. Então, eu ligo para lá e pergunto: nessa quinzena, qual será a programação de vocês? E vamos dizer que a central diga a ele: olha, hoje nós temos um show no Teatro da Paz. Ele vai fazer o levantamento desses custos de acesso lá ao Teatro da Paz. Não é ele que vai ter que comprar o ingresso, e ele vai ter todo o suporte do carro que vai buscá-lo na sua residência, um carro adaptado, uma van adaptada, e ele vai se integrar a essa atividade turística, onde ele será levado até a atividade com estudantes da área de turismo e da educação física, como estagiários, e eles vão dar o suporte necessário para ele. Ele pode estar sentado lá no Teatro da Paz e querer comer uma pipoca, querer fazer um lanche, ele tem essa acessibilidade. Então, as pessoas que estarão ao lado dele estarão para dar-lhe as opções de acessibilidade e de independência. Então, essa é uma proposta que eu penso ser inovadora dentro da nossa cidade, dentro inclusive do estado do Pará. Já foi pesquisado, não há esse tipo de serviço. E a ideia é que a gente tente ir para a situação de uma pessoa deficiente, e isso em qualquer grau de deficiência, e pensar nessa situação. Como é que ele se diverte? Qual é a opção de lazer
que a sociedade oferece hoje para esse tipo de cliente que tem necessidade, pode participar e deve participar das atividades turísticas. Então, nada melhor que a academia, que a gente está estudando aqui, projetos inovadores nesse encontro, que possa trazer ideias novas e ter também o apoio de empresários da cidade que possam ter essa visão empreendedora e facilitar a vida de muitas pessoas. Essa é a nossa temática e queremos agradecer a oportunidade da participação no Encontro Científico de Pesquisa e Publicações GPS. Agora vamos abrir para perguntas. Bom dia. O professor Rogério, eu acho que a proposta é da maior importância, da maior relevância. Ela é, sim, inovadora, empreendedora. Nossa cidade precisa disso, nosso estado precisa disso. Eu gostei muito do slogan, né? Sua independência é nossa meta, acho que isso é importante. E para aqueles que estão nos escutando, os profissionais, empresários, que queiram se envolver no projeto, você tem uma ideia inicial do custo necessário para a gente implementar isso? Você já teria como nos passar isso assim, de uma forma mais geral, para aquele que está ouvindo poder se motivar? Era isso. Bem, senhor Ricardo, inicialmente o que está pensado é a sede, ela já tem uma localização, já tem uma central telefônica com a possibilidade, a oferta dos espaços de turismo, eles são contatados mensalmente para que se saiba quais os eventos e por parte de alguns amigos empresários eu já estou conseguindo fazer essa sondagem, que seria ter a van, que seria o investimento maior, né? Uma van que fosse uma van adaptada para o processo da acessibilidade, principalmente para os cadeirantes, né? E esse seria o montante maior, tá? Essa van, ela pode não ser de propriedade do projeto, ela pode ser uma van de uma empresa de cortesia adesivada com a caracterização do projeto, uma parceria em que algum empresário possa pensar nessa hipótese. A gente tem várias situações que os empresários acabam se envolvendo, muitas vezes em projetos humanitários. Então, esse é um projeto que ele não tem visão de lucro, não é nada disso. O objetivo real desse projeto é dar a satisfação àquela pessoa que é portadora de uma deficiência, de ter o grau de independência, para ele não ficar dependente da família e ter o direito a frequentar as opções de lazer que a cidade oferece. Vamos para a próxima pergunta. Rogério, na realidade está de parabéns pela a criação desse projeto. É como você mesmo falou, né? Se você acha que esse tipo de serviço a nível de Brasil, né, acredito que em nosso estado não há. Imagina a nível de Brasil também, tá entendendo? Se não há aqui no nosso estado calçadas adequadas para os deficientes de um modo geral, né? E quando você fala sobre as empresas parceiras, basta ela ter um pouquinho de conhecimento para abater no imposto de renda, ela tirar um determinado percentual que ela vai pagar para o governo e investir num projeto desse salutar. Haja visto também que os nossos políticos estão um pouco preocupados para essas coisas. Isso eu tenho como situação, lá na Ilha do Marajó, uns cadeirantes me pediram, né, foram acometidos de uma lesão, e cadeira de roda. Eu pedi para um assessor de um deputado e o rapaz me falou, tomando o laudo, mandei o laudo, pedi, mandaram o laudo com dificuldade. Ele disse assim, olha, diz para vir quando ele estiver num determinado evento e tudo mais, quer dizer, ele ia pagar a hospedagem, ia pagar a passagem, o translado da pessoa aqui. Ou seja, nós temos que sensibilizar esse tipo de gente, nós temos que fazer, arregaçar a mão e partir para cima. Está de parabéns de qualquer maneira por essa tua atitude aí, da criação desse trabalho. Professor Lindão, obrigado pelas suas palavras. Realmente, eu conheço
um pouco a situação real dessa área da deficiência. Meu primeiro projeto em Pelotas, no Rio Grande do Sul, que é a minha cidade de origem, eu fui convidado para trabalhar numa escola de crianças portadoras de necessidades especiais, naquela época se chamava, hoje pessoas portadoras de deficiência. E a partir daí eu fui sempre um pesquisador dessa área, sempre gostei de estudar isso. E quando me deparei dando aula na FEAPA como professor no curso de turismo, eu me deparei com essa situação em que a pessoa que possui uma deficiência, independente do grau de status social que ela possui, ela tem o direito do processo de sair, se divertir, de assistir uma peça cultural, e infelizmente a logística não favorece ele. Ele se torna mais dependente ainda quando ele precisa que o apoio de um familiar que vá com ele. Então a ideia desse projeto é exatamente tirar essa pessoa desse grau de dependência familiar, para que ele possa individualmente fazer a opção de escolha. Hoje eu quero ir lá no show do Teatro Paz, hoje eu quero assistir um repá, e ele ter a proteção e suporte, não alguém fazendo as coisas por ele, mas dar o sentimento de independência a ele, entendeu? E obviamente que aí entra essa questão do apoio da população, no sentido dos empresários, que isso realmente é um projeto para a nossa região totalmente inovador. Existe hoje em São Paulo alguns hotéis que já oferecem algum tipo de serviço específico para uma pessoa portadora de uma deficiência. Existem grupos de recreadores que atuam dentro dos hotéis. Nesse projeto, é bom a gente perguntar quais os hotéis em Belém que possuem uma atividade recreativa para o hóspede que chega com a família, que chega com as suas crianças. Saiam e façam essa pesquisa. Meus alunos da época do turismo lá na FEAPA fizemos isso. Você não encontra hotéis em Belém com opções de turismo dentro do hotel para o hóspede que quer sair com a esposa e ter uma ocupação para os filhos. E quando você pensa em colocar esse tipo de serviço, infelizmente a ideia é que isso teria que ser custeado pelo próprio hóspede. Eu não penso assim. Eu acho que isso teria que ser um investimento das pessoas que são proprietárias dos equipamentos turísticos e ele fazer esse investimento, porque isso tem um rendimento em dobro para ele. Tá? Então, obrigado pela pergunta, professor Lindão, e a gente está aqui à disposição.